Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu estarei fazendo para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Caio Responde. Tratando-se dessa playlist, eu venho aí conversando com vocês sobre a ação do recalque, né? O Rafael, um seguidor, pediu para falar sobre isso. E aí, para ser bem abrangente, estou fazendo um percurso, né, no âmbito da psicanálise para poder explorar a questão do recalque a partir de uma dimensão mais ampla, mais abrangente. Para falar de recalque, lá nos primórdios da psicanálise, precisei percorrer a teoria do trauma, né? E a gente viu, inclusive no vídeo anterior, e aí quem não assistiu os vídeos anteriores tratando-se desse assunto, é importante que você entre na playlist Caio Responde para que você possa acompanhar desde o início, visto que eu estou aí traçando uma ordem progressiva para se ter uma compreensão clarificada acerca do assunto, certo? Então, no vídeo anterior, eu falei que o efeito traumático ele é possível quando há uma situação infantil e uma atual entrelaçando-se. E aí, ao falar desse efeito traumático, né, faz-se necessário percorrer pela questão do complexo de Édipo para que a gente possa entender esse efeito traumático de modo abrangente, para daí então entender o recalque nessa dimensão, tá? Para falar de complexo de Édipo, eu gosto muito de me inspirar em Nasio, visto que ao falar disso ele traz uma linguagem didática, uma linguagem simples, uma linguagem não tão complexa, e eu me identifico, né, com os teóricos psicanalíticos que são didáticos, que não trazem uma complexidade para dentro da dimensão da psicanálise, podendo aí ser mais simples, podendo aí falar de modo mais simples, né? Então Nasio, ele tem uma linguagem bastante acessível, uma linguagem bastante simples para falar das teorias psicanalíticas, né? Ele é aí um psicanalista argentino que foi radicado na França desde 1969 e ele fala com maestria sobre o complexo de Édipo. Então, quando ele se refere ao complexo de Édipo, ele faz referência a esse período da infância como sendo aí uma lenda, uma ficção, né? Uma lenda, uma ficção que explica a origem da nossa identidade sexual, né, de homem e mulher. E além disso, a origem dos nossos sofrimentos neuróticos, tá? E aí, lembrando que eu estou aqui falando de uma psicanálise clássica, né? Visto que vivemos uma nova configuração social, né? A qual, nessa nova configuração social, não cabe mais termos como identidade sexual, sendo o termo correto identidade de gênero, né? Quando se faz referência ao ser homem e ser mulher, tá? E aí, tratando-se de identidade sexual, de sexo biológico, isso aí é uma referência à questão do ser macho e ser fêmea, né? Então, as novas configurações sociais exigem aí uma releitura do complexo de Édipo, e aí eu estarei falando sobre isso, sobre essas questões na playlist nomeada como Psicanálise Contemporânea, tá? Pois bem, então como eu disse, o complexo de Édipo trata-se de um período, né,
em que as crianças, a partir dos 3 anos de idade, começam aí a enfrentar. É uma fase, é um período que as crianças, toda criança, né, a partir dos 3 anos, 4 anos de idade, elas passam por esse período, segundo a psicanálise, segundo as teorias psicanalíticas. E aí é um período que irá findar-se, geralmente, aos 5 anos de idade, né, aproximadamente, tá? Então, Freud, no segundo ensaio, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, no segundo ensaio, isso no ano de 1905, ele vai afirmar que toda criança ela é capaz de experimentar prazer de várias formas, né? Com múltiplos objetos, entende? E em várias zonas do corpo. Gente, repito, pô, Caio, tu vai falar sobre a ação do recalque, o que é que tem a ver isso aí? O que é que tem a ver as fases psicossexuais? O que é que tem a ver o complexo de Édipo? Volto a afirmar, certo? Para falar de recalque, precisei me ater à teoria do trauma, tá? Para falar da teoria do trauma, preciso me ater às fases, né, do desenvolvimento do sujeito, as fases psicossexuais, o período do complexo de Édipo, para daí então entender o efeito traumático, visto que o efeito traumático ele é possível a partir do momento que há o entrelaçamento de uma situação infantil a uma situação atual. Então, de fato, faz-se necessário percorrer, né, nesses pormenores da psicanálise para compreendermos de modo abrangente a ação do recalque, beleza? Então, como eu disse, em 1905, no segundo ensaio sobre a teoria da sexualidade, Freud ele vai dizer, e ele foi muito criticado por isso, tá? Ele vai dizer que as crianças, toda criança, ela é capaz de experimentar prazer de várias formas, né? Com múltiplos objetos e em várias zonas do corpo. E aí, a partir dessa observação, Freud começa a traçar fases. Essas fases, elas serão nomeadas como psicossexuais. Temos aí a fase oral, que ocorre no primeiro ano de vida, né, da criança. É uma fase que ocorre durante a amamentação. A criança ela começa a ter as suas primeiras sensações de prazer, né? É durante a amamentação. A boca é a zona erógena, que trata-se aí da parte do corpo da criança, que ao ser tocada, ao ser estimulada, vai catalisar nessa criança uma excitação, um certo prazer, entende? Então, é tanto que nessa fase, né, tudo que a criança pega, ela leva à boca, né, justamente porque ela sente um determinado prazer, uma certa excitação nessa boca, já que essa boca é a zona erógena nesse momento do seu desenvolvimento, ou seja, no primeiro ano de vida, certo? Aí temos a fase anal, né? Na fase anal, essa criança ela vai estar no segundo ano de vida, mais ou menos no segundo ano de vida, e é uma fase que vai se estender por volta dos 3 anos de idade, né? Então é uma fase que começa a ocorrer o controle do esfíncter, né? Que trata-se aí de uma estrutura muscular que contorna o orifício anal, entende? É um período em que a criança ela começa a deixar a fralda para usar o banheiro, entende? E aí é um momento que a criança ela dá muito valor às suas fezes, né? É tanto que ela passa um tempo olhando para as suas fezes, né? Quando ela começa a usar
o vaso sanitário, né? Ao dar descarga, muitas vezes ela dá tchau para suas fezes, né? Muitas vezes a criança, ao fazer uso ainda do pinico nessa fase, né? Muitas vezes ela pega suas fezes na mão e oferece aos pais de presente. Não são todas as crianças que vão passar por essa fase da mesma forma, tá? Não há como é que eu posso dizer, um padrão. O padrão nesse momento é de que sim, é uma fase anal em que há aí um controle do esfíncter, né? Ela começa a entender, né, com base na educação, nos ensinamentos dos pais, né, o lugar certo para fazer suas necessidades fisiológicas. Entende? Ela dá muito valor a essas necessidades fisiológicas e os pais precisam ter um discernimento muito assertivo para lidar com as crianças em cada uma dessas fases, né? Por quê? Porque se há como é que eu posso dizer? Se há uma atitude equivocada dos pais, numa determinada fase da criança, como por exemplo, reprimir a criança diante do fato de ela estar apreciando as suas fezes. Isso aí já pode acarretar, catalisar uma situação traumática, entende? Onde eu estarei me aprofundando nisso aí gradativamente, tá bom? Então é isso. Aí temos, depois da fase anal, temos a fase fálica, né? Que é uma fase muito marcante, tá? É uma fase que tem como característica marcante um interesse narcísico pelo falo, e aí é muito importante essa fase, né? E é uma fase aí que foi traçada por Freud, que catalisou algumas acusações direcionadas ao mesmo, né? Eu vou falar sobre isso na obra As Mulheres de Freud, na playlist de título As Mulheres de Freud, que é onde eu venho falando sobre essa obra, né? Algumas acusações que Freud sofreu no decorrer da sua caminhada. Então a fase fálica, né, tem essa marcante característica, né? O interesse narcísico pelo falo e a descoberta da ausência do falo na menina. Pois bem, vou aproveitar esse momento para já dar uma introdução sobre o que eu irei falar na playlist de título As Mulheres de Freud, tá? Um assunto que até já comecei a falar lá, mas eu irei me aprofundar e vou aproveitar esse momento para já dar uma introdução com relação a isso, né? Freud ele foi muito acusado de misoginia, né? Ou seja, ele foi acusado de tratar as mulheres como homens falhos, né? Ele foi acusado de repugnar as mulheres, né? E camuflar essa repugnação, nomeando-as nas entrelinhas das suas teorias como homens falhos, já que as mesmas são desprovidas do falo. Pois bem, o falo, gente, é um termo usado aí por Freud, né, para fazer referência a um pênis imaginário, tá? Em sua teoria, Freud não quis dizer de modo literal que o homem é de fato detentor do falo e a mulher o ser desprovido desse falo e por isso um homem falho, né? O que eu entendo, né, é que nas entrelinhas da sua teoria, da teoria dele, o que ele vai afirmar é o seguinte: no período do complexo de Édipo, meninos e meninas se veem como sendo a mesma coisa, sabe? Sem que haja uma diferença entre ambos, sobretudo corpóreas. Aos 3, 4 anos de idade, eles se veem como sendo a mesma coisa, entende? Isso inconscientemente falando, tá? Isso é uma fantasia inconsciente, isto é uma ficção inconsciente. Chega um momento
em que essa diferença ela começa a ser nítida. Quando é que essa diferença começa a ser nítida? Quando ambos se deparam com o corpo nu do sexo oposto, entende? A menina vai entrar em um estado de desilusão, né? Falando de modo bem superficial, bem genérico, porque eu vou me aprofundar nisso em outro momento, né? Ela entra em um estado de desilusão, porque as crianças, nesse momento, inconscientemente falando, atribuem o pênis, isso tanto o menino quanto a menina, né? Atribuem o pênis a uma questão de poder, a uma questão de completude, a uma questão de virilidade. Isso, vale frisar, em uma ficção inconsciente que acontece tanto com os meninos quanto com as meninas nessa fase. Na fase fálica, no período do complexo de Édipo. E é daí que vem o termo falo, que condiz justamente com esse pênis imaginário. Imaginário, que no real não existe. No real existe o pênis enquanto órgão sexual, né, enquanto genitália, mas que não necessariamente tem uma ligação direta com a questão de virilidade, de poder, de completude, né? Então Freud, o que ele vai dizer, o que eu entendo que ele vai dizer nas entrelinhas das suas teorias, né, é que imaginariamente o menino se vê como viril, até porque o meio social também o ajuda, né, a se ver dessa forma, né? Então Freud diz que imaginariamente o menino se vê como viril, poderoso, completo, né? Por ser possuidor de um objeto ali no seu corpo, né? Um objeto sexual que existe ali em seu corpo, mas no corpo da menina não existe esse objeto, tá? A menina não vê ali a genitália dela como uma vagina nesse momento. A menina olha para a genitália e enxerga ali a ausência do pênis. Isto inconscientemente falando, tá, gente? Na fantasia inconsciente das crianças, né? E a menina, ao olhar para o seu corpo e olhar para o corpo do menino e perceber que há uma diferença e há falta de alguma coisa ali, ela sente-se incompleta, porque em seu corpo há uma falta, há a falta de alguma coisa que existe nos meninos. Porém, isso é, como eu venho dizendo, um dilema inconsciente. As crianças não têm consciência desse dilema, né, que acontece nesse período, né? Então, com isso, Freud não está querendo afirmar que trata-se do real, que trata-se da realidade dos sujeitos. Inclusive, ele não afirma que o homem é detentor do falo, entendeu? O homem, ele é detentor desse falo no imaginário dele, na fantasia dele, mas no real não é. Se assim fosse, não haveria essa busca pelo poder, não haveria essa busca pela completude, não haveria essa busca pela virilidade que todos buscam, não haveria a questão da disputa, né? Muitos homens, inclusive entre eles, né, entre eles e mulheres, há disputas, né? Há disputas. Não vou falar de modo genérico, mas há uma disputa social, entende? Então, se o homem fosse de fato detentor do falo, ele ia dizer, eu sou um cara completo, eu sou viril, eu sou, enfim, eu tenho poder, eu vou me trocar porque eu vou em busca de poder, porque eu vou em busca de estar afirmando e reafirmando a minha masculinidade, porque, né? Então, gente, tanto homens quanto mulheres, né, é munido por uma falta, entende?
Porque nenhum dos dois é detentor desse falo, desse pênis imaginário que está vinculado aí a uma questão de poder, de completude, de virilidade. Essa falta é inerente a todos. E é o que faz de todo ser humano, né, um sujeito desejante, entende? Se assim não fosse, não teria. Se alguém no mundo fosse aí detentor de um falo, não teria o que desejar. E imagina um ser humano nessa vida sem ter o que desejar, né? Se o ser humano ele não tem o que desejar, ele está morto em vida, né? Visto que o que nos move diante da vida é essa essência desejante, digamos assim, sabe? É o desejo que nos move. É o ser desejante que nos move, entende? Sempre que eu tiver algo a desejar, eu vou estar me movendo em busca desse algo. Quando eu alcanço esse algo, eu já tenho um algo para além para desejar. E isso vai me movendo diante da vida. E inconscientemente, ninguém quer encontrar e ninguém quer ter esse falo, sabe? Essa completude, esse poder. Porque ninguém quer estar morto enquanto sujeito, sabe? Enquanto sujeito desejante. A gente sempre tem algo a desejar, a gente sempre quer desejar algo, porque isso vai nos movimentar. E, do contrário, estaríamos estagnados diante da vida, entende? Bom, é isso, gente. Como eu disse, faz-se necessário essas conversas assim, para que a gente possa chegar de modo propriamente dito às questões do recalque, sabe? Mas para isso precisa se atravessar essa teoria, essa historicidade, entende? É isso. Aqui no comentário do vídeo em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra também as minhas redes sociais, caso queira me acompanhar de perto, como também você encontra meus outros projetos digitais aqui na internet, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.